Bom dia, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos e amigos. É mais uma oportunidade que o pastor Carlos tem de trazer aqui a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, com uma palavra do coração de Deus para o teu coração nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Tem um texto aqui de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14, amém? Quero ler para os amados irmãos, que diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Amém? Então, se um morreu por todos, logo todos morreram. O amor de Cristo nos constrange, porque Jesus Cristo, Ele morreu por nós ali na cruz do Calvário, amém? Glórias a Deus. Nós já estamos na live também com a nossa irmã Marina Salles, que Deus esteja abençoando, operando de uma forma abundante, de uma forma transbordante, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então, amados irmãos, quando fala que o amor de Cristo nos constrange, porque é um amor incondicional, é um amor ágape, é um amor que verdadeiramente tudo fez por mim, tudo fez por você. Por que essa forma de amar incondicional? Porque Ele amou quando nós éramos ainda pecadores, nós não tínhamos nada para oferecer para Ele, Ele nos amou. E eu tenho um texto que eu coloquei o nome do texto de nós precisamos aprender mais de Deus. E eu quero trazer esse texto para os amados irmãos nessa manhã, que ele fala muito ao meu coração. Já estava querendo trazer esse texto de reflexão há algum tempo, e o Senhor me trouxe a lembrança, e eu não anotei, ele fugiu, e eu forcei pela memória. E ontem eu estava falando a respeito de um filme para uma amiga, filha de uma irmã aqui da igreja, e estava procurando o filme para ela, quando de repente eu me deparei com uma história linda, e fiquei ouvindo aquela história no YouTube, e essa história ela me reportou a esse texto, e esse texto eu creio assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Então esse texto ele veio novamente à minha mente, e eu quero trazer para os amados irmãos, que diz assim: precisamos aprender mais de Deus. Diz assim, a Igreja Batista Filadélfia da Restinga, aleluia, e ela diz assim: atitude dos membros da igreja, quando um pastor ele foi ser apresentado, um pastor que resolveu vestir de mendigo para ir à igreja, para ver se seria bem recebido e apresentado ali como pastor. A atitude dos membros da igreja foram como Estepe imaginava. Ele foi desprezado enquanto era apenas um mendigo no fundo da igreja, e chocou, desprezado, e chocou, a todos. Ao subir no púlpito como novo pastor da congregação, Jeremias Steppe, o pastor Jeremias Steppe se disfarçou de mendigo e foi à igreja de 10.000 membros, onde ia ser apresentado como pastor principal pela manhã. Caminhou ao redor da igreja por 30 minutos, enquanto ela se enchia de pessoas para o culto. Somente 3 de cada 7 das 10.000 pessoas diziam oi para ele. Para algumas pessoas ele pediu moedas para comprar comida. Ninguém na igreja lhe deu algo. Entrou no templo e tentou sentar-se na parte da frente, mas os diáconos o pediram que ele se sentasse na parte de trás da igreja.
Ele cumprimentou as pessoas que o devolviam olhares sujos de julgamento ao olhá-lo de cima a baixo. Enquanto estava sentado na parte de trás da igreja, escutou os anúncios do culto e logo em seguida a liderança subiu ao altar e anunciaram que se sentiam emocionados em apresentar um novo pastor da congregação. Gostaríamos de apresentar a vocês o pastor Jeremias Steppe. As pessoas olharam ao redor, aplaudindo com alegria e ansiedade. Foi quando o homem sem lar, o mendigo, que se sentava nos últimos bancos, se colocou em pé e começou a caminhar pelo corredor. Os aplausos pararam e todos olhavam. Ele se aproximou do altar e pegou o microfone. Conteve-se por um momento e falou: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, receba como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Tive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitados de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso, fomos te visitar? O rei responderá: Aleluia, digo a verdade. O que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Depois de haver recitado o texto de Mateus 24, do 34 ao 40, olhou a congregação e lhes contou tudo o que havia experimentado aquela manhã e começaram a chorar, muitos de cabeças, aleluia, se inclinaram pela vergonha. O pastor, então, hoje vejo uma reunião de pessoas, não a igreja de Jesus Cristo. O mundo tem pessoas suficientes, mas não suficientes discípulos. Quando vocês se tornarão discípulos. Logo depois, encerrou o culto e despediu-se. Até semana que vem. Ser cristão é mais que algo que você defende, é algo que vive e compartilha com as outras pessoas. Tem situações, amados irmãos, na nossa vida que nós precisamos aprender mais de Deus e nos posicionarmos e nos colocarmos o que Jesus faria no nosso lugar, naquela situação. E muitos de nós, amados irmãos, temos vivido uma vida medíocre no que diz a respeito ao Evangelho. Muitos de nós temos vivido uma anorexia espiritual. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, clamar
pelo Deus vivo, clamar pelo Espírito Santo de Deus para que Ele venha nos transformar, para que Ele venha moldar o nosso caráter, nosso íntimo, com seu poder, com a sua unção, para que nós possamos verdadeiramente receber esse título de cristão. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, rever os nossos conceitos, tanto concernente ao de amar ao próximo, como amar a Deus acima de todas as coisas. Porque muitos de nós dizemos que somos cristãos, mas na realidade a nossa procedência, o nosso dia a dia, aquilo que nós apresentamos à sociedade, aquelas pessoas que estão à nossa volta, nada quer dizer, nada condiz que você realmente é um cristão. Até naquele momento, quando Pedro ele traíra Jesus, diz as Sagradas Escrituras 3 vezes, ali a mulher reconheceu que ele era cristão, porque o modo que ele se vestia e como ele falava o condenava a ser um deles. Até mesmo naquele momento, as pessoas conheciam ele como verdadeiro cristão. E quando Jesus ele volta do reino dos mortos, se posso dizer dessa maneira, quando ele ressuscitou, quando ele venceu a morte, ele veio para estar com os discípulos. E ali, amados irmãos, Pedro foi o único que ficou diante de Jesus ali. Jesus sabia que todos os outros fugiriam e Pedro ficou ali até o último momento, apesar de eu tê-lo traído. Jesus, das mesmas 3 vezes que Pedro o negou, Jesus perguntou a ele se ele o amava 3 vezes. E Pedro disse: o Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe que eu o amo. E Jesus Cristo confirmou o ministério sobre a vida de Pedro e disse assim: então apacenta as minhas ovelhas. Amados irmãos, o que falta para confirmar o ministério de Deus na tua vida? O que falta para que nós sejamos reconhecidos verdadeiramente como cristãos? O que falta para sermos reconhecidos como verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade? Eu não quero, amados irmãos, de maneira nenhuma ser apenas frequentador de igreja, mas eu anseio que o milagre de Deus aconteça no seio de sua igreja, através de mim, através de todas as pessoas que tenham o adorado em espírito e em verdade. Amém? Glórias a Deus. Está conosco também na nossa live aí a nossa irmã Lúcia Santos. Que Deus esteja o abençoando poderosamente. Seja bem-vinda e que Deus esteja fazendo uma obra magnífica na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então, amados irmãos, quando nós olhamos para essa história, né, e a leitura que o próprio pastor ele fizera dentro do seio da igreja, imagina se aquele fosse o dia que o Senhor viesse arrebatar a sua igreja. Chega Jesus dentro da sua própria igreja, vestido de mendigo. Ele estende as suas mãos e pede algo, conforme o pastor ele pediu ali moedas para estar se alimentando. Ninguém lhe deu nada. Conforme de cada 10 pessoas ele foi respondido ao oi dele somente 3 pessoas. 7 pessoas o ignoraram.
Imagina o nosso Senhor Jesus Cristo quando lera essa palavra que está ali em Mateus capítulo 25, do versículo 31 em diante, que ele diz que estava com sede, ninguém deu água para beber. Estava com fome, ninguém deu nada para comer. Estava com frio, ninguém o agasalhou. Estava doente na prisão, ninguém fosse visitar. Imagina, amados irmãos, Jesus estando dentro daquela igreja agora. Chega o julgamento na hora que ele é anunciado como Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. E ele chega em frente ao tribunal de Cristo, eu e você diante do tribunal de Cristo. E ali o Senhor o apresenta como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ali ele diz assim: olha, eu aqui cheguei e ninguém me deu a honra que me era devida, porque eu disse a vocês que é para amar uns aos outros sem indiferença. Eu disse para vocês que era para amarem uns aos outros e não para desprezarem. E eu aqui cheguei, eu sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vocês me desprezaram. Vocês não me vestiram, vocês não me deram o que comer, vocês não me deram a honra que me era devida. Imagine, conforme o pastor ele falou no seio da igreja, eu aqui cheguei. Eu estendi a minha mão para pedir algo para comer, ninguém me deu nada. Eu tentei sentar no primeiro banco da igreja, pois eu era aquele que ia ser apresentado como líder de vocês, e vocês me levaram para os últimos bancos da igreja. E agora, a paz do Senhor Jesus, a nossa diaconisa Darcília, que Deus esteja abençoando também nessa manhã, operando de uma maneira maravilhosíssima na vida da amada irmã, de toda a sua família, em nome de Jesus. Amém? Então, ele agora se apresenta e ele começa a falar a respeito do texto, né? Diz assim o que o pastor ele disse na leitura da palavra. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Presta atenção quando o pastor ele foi anunciado dentro da igreja, enquanto estava sentado na parte de trás da igreja. Escutou os anúncios do culto e logo em seguida a liderança subiu ao altar e anunciaram que se sentiam emocionados em apresentar um novo pastor da congregação. Gostaríamos de apresentar a vocês o pastor Jeremias Stepek. As pessoas olharam ao redor, aplaudindo com alegria e ansiedade. Foi então que um homem sem lar, um mendigo, que se sentava nos últimos bancos, se colocou em pé e começou a caminhar pelo corredor. Os aplausos pararam e todos olhavam. E ele se aproximou do altar, pegou o microfone, conteve-se por algum momento e falou: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo, né? Pois eu tive fome e vocês me deram o que comer, tive sede e vocês me deram que beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então o justo lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, te vimos com sede, te demos de beber. Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos. Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar. O rei lhe responderá:
Digo a verdade, o que vocês fizeram a algum desses meus pequeninos irmãos, a mim fizeram. Glórias a Deus. Depois de haver recitado o texto de Mateus 25, 34 a 40, olhou a congregação e lhes contou tudo o que havia experimentado naquela manhã. Muitos começaram a chorar. Muitos de cabeças baixas inclinaram pela vergonha. O pastor disse então: hoje vejo uma reunião de pessoas, não a igreja de Jesus Cristo. O que nós temos sido diante de Deus. Uma reunião de pessoas, uma reunião de Jesus Cristo. De uma igreja remida, lavada pelo sangue do Cordeiro. Nós precisamos, amados irmãos, aprender a ser cristãos. Nós precisamos mudar o quadro da nossa vida enquanto ainda estamos aqui nessa terra. Amados irmãos, o Senhor, Ele tem buscado os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Amados irmãos, eu já disse a vocês aqui e torno a dizer que Jesus, Ele foi ao encontro de diversos homens, os quais Ele poderiam chegar aqui nessa terra, conforme as Sagradas Escrituras ela diz para mim e para você, amados irmãos, que Jesus ele está sendo preparado desde a fundação do mundo para Ele vir até a mim e até a você. E, se não me engano, esse texto ele está em 1 Pedro, amados irmãos, e o que eu quero dizer com isso? Quando Jesus ele está sendo preparado desde a fundação do mundo, amados irmãos, e anunciado desde Gênesis, até Apocalipse, para chegar à sua igreja e para ser manifesto à sua igreja. A Sagrada Escritura diz que ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Nós precisamos entender, amados irmãos, que nós nos encontramos ainda da mesma forma. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar sendo moldados, transformados, amados irmãos, pela renovação do nosso entendimento. Amém? Nós precisamos, em nome de Jesus, aleluia, estar sendo operosos nessa obra magnífica de amor ao próximo. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar sendo lavados, remidos, transformados pela glória do nosso Deus. Diz aí em 1 Pedro, eu vou começar do capítulo 1, do versículo 17 em diante. Diz assim: se invocais por Pai aquele sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um. Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã e maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas foi com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos dias por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória,
para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus, purificando a vossa alma na obediência, na verdade, para amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Essa é palavra viva e eficaz. Essa é palavra de vida eterna, essa palavra que eu devo amar, você deve amar, essa palavra que nós devemos guardar no nosso coração, amados irmãos. Pois o Senhor, Ele foi preparado desde a fundação do mundo, amados irmãos, mas quando Ele esteve entre nós, amados irmãos, e eu já disse para vocês anteriormente, Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ele poderia ter escolhido, amados irmãos, aquelas pessoas que estavam ali dentro do templo, amados irmãos, os sacerdotes, os levitas, os escribas, os fariseus, os seduceus, aqueles que na sua aparência, com aquela estola sacerdotal, aquelas indumentárias todas, entendeu? Aquele turbante na cabeça, sumo sacerdote, reis, rainhas, porque ele poderia chegar e falar assim: olha, cheguei, isso tudo me pertence e é meu. Ele poderia ter usado a sua força, mas a Bíblia diz que ele veio na região de Zebulon, Naftali, caminho à beira-mar, Galiléia dos gentios. Ele veio para um povo que andava em trevas, e aquele povo que estava andando em meio das trevas, ele viu grande luz, a luz raiou para aquele povo viu esperança, aquele povo viu a oportunidade em Deus de ter uma nova vida. E ainda hoje nós temos a oportunidade de ter uma nova vida, mas nós estamos fazendo a mesma coisa que os escribas, que os fariseus. Nós estamos fazendo a mesma coisa que o sumo sacerdote daquela época. Nós estamos fazendo acepção de pessoas. Nós não estamos socorrendo aquelas pessoas que necessitam de socorro, amados irmãos. Eu estou me colocando junto com vocês. Nós precisamos ser transformados, porque o Espírito Santo tem falado ao meu coração, tem falado ao teu coração nessa manhã, mas muitas pessoas, amados irmãos, estão com a mente, com o coração, com o olhar voltado para outras coisas, a não ser a palavra de Deus. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, amados irmãos, buscar o resgate de tudo isso, daquele princípio onde aqueles amados irmãos viviam, tinham tudo em comum, conforme diz aí em Atos capítulo 2, a partir do versículo 45. Ninguém tinha falta de nada, porque amava, vivia mutuamente, um ajudando o outro. O início da igreja, e diz que o Senhor acrescentava à igreja. Na primeira pregação de Pedro, foi acrescentado 3.000 almas. Que diferença está fazendo a nossa igreja hoje, amados irmãos? Naquele tempo a igreja não tinha ouro, não tinha prata, mas tinha um milagre, o poder de Deus. Hoje a igreja tem prata, tem ouro, mas os milagres desapareceram. Quantas pessoas chegam dentro das igrejas, amados irmãos, enfermos e continuam enfermos. Quantas pessoas chegam dentro da igreja aleijado e sai aleijado, mas naquele tempo diz que Pedro e João subiam o templo à hora nona para estar orando, para clamar ao Senhor. A pessoa estender a sua mão para pedir uma esmola. Pedro e João disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que tenho eu te dou. Levante e ande, no nome santo de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E aquela pessoa pulou em seus artelhos, e na mesma hora ficou curada. Nós precisamos resgatar essa essência para dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos experimentar das boas novas de Jesus Cristo, mas a igreja hoje em dia, conforme eu estava falando, amados irmãos, Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Será que temos recebido a Jesus de conformidade com a sua palavra?
O que nós temos feito com a igreja de Jesus Cristo? A igreja não é nossa, a igreja é de Deus. A igreja não é do pastor Carlos, mas a igreja é de Jesus Cristo. Eu sou mordomo de Jesus Cristo, amados irmãos. Nós carecemos do Espírito Santo de Deus, está nos moldando, está falando conosco, fazendo uma obra magnífica na nossa vida. Nós precisamos ser transformados pela operação do nosso maravilhoso Deus através do seu Santo Espírito. Senhor, ele foi para uma região com seus discípulos, eu já disse aqui, Cesaré de Filipe, onde havia ali uma turba de gente, muitas pessoas, era uma cidade muito visitada, porque ali ficava o local de crematório, de sacrifício de crianças. Ali ficava uma cidade que tinha o nome de um deus, Deus Pan, Deus da mitologia grega. Muitas pessoas iam ali para aquela localidade, amados irmãos, mas diz, amados irmãos, que aquela situação que ele estava ali, aleluia. Deixa eu cumprimentar uma irmã aqui que entrou na live conosco também, irmã Noemi de Souza, Noemi Souza. Deus esteja abençoando, seja bem-vinda no nosso meio, em nome de Jesus, amém? Então Jesus, ele levou os seus discípulos para Cesaré de Filipe e ali perguntou: quem é esse povo que vive aí no meio das trevas? Diz que sou. No meio das trevas por causa de quê? Porque não tinha ainda direção, porque não tinha ainda a quem buscar. E aquele povo disse que Jesus era Jeremias, um dos profetas, ou Elias. Dizia que aquele povo era Elias, Moisés. Dizia que aquele homem, Jesus Cristo, era um dos maiores profetas que havia voltado novamente à vida. E Jesus Cristo disse aos discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, tomando a palavra, diz assim: tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus se alegrou com aquilo. Jesus disse assim: olha, não foi carne nem sangue que te revelou essa minha identidade, mas foi o Espírito Santo do Deus vivo que te revelou. E naquele momento, amados irmãos, Jesus começou a explicar para eles, a falar para eles o que havia de acontecer. Ele disse assim: eu vim para o que é meu, mas os anciãos dos judeus, quando eu voltar agora para minha casa, que é Jerusalém, eu estou em Cesaré de Filipe, eu estou numa terra estrangeira, mas quando eu voltar para minha casa em Jerusalém, os anciãos dos judeus vão procurar me matar. Os escribas que escrevem a minha lei, que escrevem a respeito de mim, eles vão procurar me matar. Os fariseus que diz que guarda e dá o dízimo até do hortelã e da cominho, eles vão procurar me matar. Juliana Ribeiro também está conosco, na live. Que Deus... Jamílis, Jamílis, está sumida. Está conosco também na live. Que Deus te abençoe, tá? Seja bem-vinda. Então, amados irmãos, ele diz que está voltando para casa, mas diz que todos aqueles que deveriam estar a favor dele, todos aqueles que deveriam receber ele de bom grado, agora vão procurar a sua morte. E Pedro, tomando a palavra novamente, diz assim: de maneira nenhuma, Senhor, tu voltarás para lá, pois o Senhor vai ser morto. E Jesus diz assim: afasta de mim, Satanás, porque para isso eu vim, para isso eu fui enviado. Ninguém pode tirar essa situação toda que tem acontecido comigo. Amados irmãos, nós precisamos entender que Deus está querendo fazer uma obra, aleluia, na minha vida e na tua vida.
Que Deus possa operar de uma maneira abundante e transbordante na minha vida e na tua vida. Nós precisamos estar recebendo a Deus, porque muitas vezes nós temos agido como os membros dessa igreja que nós lemos aqui. São 10.000 pessoas dentro da igreja. 30% da igreja disseram um oi para aquele novo pastor, 70% o desprezaram. Nós precisamos entender que Jesus, ele veio para regiões da sombra da morte, e nas regiões da sombra da morte, ele me resgatou, ele te resgatou. Conforme está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos tirou do império das trevas, de um charco de lodo, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nessa manhã, amados irmãos, eu e você venhamos, em nome de Jesus Cristo, está mudando a nossa mente, que está mudando o nosso coração, que nós venhamos em nome de Jesus Cristo enxergar as Sagradas Escrituras de uma maneira diferente, que nós venhamos enxergar tudo aquilo que Deus tem preparado para mim e você de uma maneira diferente. Nós temos enxergado muitas situações, amados irmãos, com o nosso coração duro. Nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Eu não estou aqui falando para você tirar todo o seu dinheiro do banco e doar para a igreja, doar para o pastor, de maneira nenhuma. O meu Deus, que está no céu, Ele é dono do ouro, dono da prata. Ele pode fazer tudo na minha vida segundo a sua riqueza em glória. Nossa irmã Maria Cecília também está conosco na live. Que Deus esteja abençoando a senhora, abençoando a sua família, em nome de Jesus. Amém? Abençoando o seu dia. Então, amados irmãos, o Senhor, Ele está pedindo para que nós sejamos solidários. Aquilo que nós desejamos que os outros venham fazer a nós, que nós também venhamos fazer aos outros. Está escrito na sua palavra. Que nós venhamos, em nome de Jesus Cristo, olhar com olhar de compaixão para as pessoas, assim conforme o nosso Senhor Jesus Cristo olhou para nós. A gente olha o texto que diz na Bíblia, amados irmãos, quando a viúva de Naim, ela está saindo com uma grande turba de gente, todos chorando, carregando o caixão do seu único filho. E ela ali, desesperada de alma, chorando copiosamente. Jesus, ele olha aquele cortejo fúnebre. Jesus, ele está chegando à cidade. A morte, ela está saindo da cidade de Naim, mas Jesus, ele está chegando, trazendo vida à cidade de Naim. A morte está dentro da cidade de Naim. O luto está dentro da cidade de Naim, mas Jesus, quando ele entra, atravessa os portões da cidade de Naim, ele traz vida. E a Bíblia diz que Jesus, olhando aquele cortejo fúnebre, Jesus olhando para aquelas pessoas que ali estão, ele se move de íntima compaixão. Assim tem que ser o meu olhar, o teu olhar em direção às pessoas que estão à nossa volta. Que venhamos nos mover de íntima compaixão para todos aqueles que estejam à nossa volta. Para que as pessoas possam receber o poder sobrenatural de Deus. Por quê, pastor Carlos? Porque a tua palavra, a palavra que sai da tua boca, ela tem poder de vida e tem poder de morte. E quando você lança uma palavra,
em direção a uma pessoa. Aquela palavra, segundo Isaías capítulo 55, verso 11. A palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia, mas ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. Então, que o propósito da palavra que nós venhamos a enviar, que o nosso coração, que os nossos atos venham a ser atos de misericórdias. Jesus, ele mandou parar o cortejo fúnebre. Ele tocou no esquife, o esquife levantou. Ele restituiu o filho à sua mãe. Assim, amados irmãos, este reino a qual nós estamos fazendo parte dele, ele tem um rei, ele tem um Senhor. E esse Senhor, ele quer viver dentro de você. Esse programa ele se chama Tabernáculo do Deus Altíssimo. Quem é o tabernáculo do Deus Altíssimo? É você. Você é o tabernáculo do Deus Altíssimo. Você é o templo do Espírito Santo de Deus, está escrito nas Sagradas Escrituras. Então deixa Deus reinar dentro de você. Quando você obedece a palavra, quando você faz a vontade de Deus, Deus está reinando. Quando você nega a supremacia de Deus, você tira a força de Deus que está dentro de você. E Deus nada pode fazer. Quando você nega Jesus, esse templo ele fica desabitado, ele não habita mais Jesus, mas habita demônios. Está escrito nas Sagradas Escrituras, quando o templo fica vazio, vem legiões de demônios e habita. Nós precisamos entender, amados irmãos, que o confessar a Jesus, que o clamar como Senhor e Salvador, é chamar para que Ele venha tomar a direção da nossa vida, para que Ele venha ser o autor e consumador da nossa fé, para que nós venhamos cumprir todo o seu propósito. E para cumprir o propósito de Deus, nós devemos mudar a nossa mente, mudar o nosso coração e amar ao nosso próximo como se fosse a nós mesmos. Como nós amamos o nosso próximo como se fosse a nós mesmos, dando a Ele tudo o que queríamos que Ele nos desse. Então, amados irmãos, que venhamos cumprir o propósito de Deus, que venhamos fazer toda a diferença. Tem dois pastores que eu oro para eles sempre. É o pastor Gelson e o pastor Gilson. Eu tinha uma época da minha vida, eu já falei aqui também, que eu tive que me ausentar do Rio de Janeiro e trabalhar em Bacaxá, estado do Rio. Ali eu fui construir os alicerces de uma casa grande, que ela estava sem alicerces para ser construída em cima, e ali eu reforcei aquela estrutura para ser construída em cima. E ali foi tipo um sítio, né? Um local afastado. E tinha uma senhora que ela era caseira desse sítio, né? E essa senhora estava sempre por lá. E eu perguntei a ela, não tem um local onde nós devemos adorar o Senhor? Eu e uma pessoa que estava lá comigo, trabalhando comigo. E ela disse assim, olha, na minha casa, o meu genro, ele faz os cultos lá, um local pequeno, um local pequeno mesmo, né? Deveria ter mais ou menos 6 metros de comprimento, com 2,5 de lateral. E aí nós íamos ali para estar adorando ao Senhor todas as vezes que tinha culto naquela localidade. E aquele pastor, amados irmãos, pastor Gelson, ele me levou em todas as regiões que tinha igreja naquela localidade. E ele me levou para trazer a palavra do Senhor. Aquilo ali foi um grande levante no meu ministério. Foi onde Deus me abençoou muito naquela época. E eu glorifico e exalto a Deus muito pela vida do pastor Gelson. Eu tenho orado por ele, eu tenho clamado por ele. Hoje ele é pastor presidente, hoje ele tem várias igrejas ali. Deus tem abençoado muito o seu ministério. E tinha um outro amado irmão
que é da igreja presbiteriana. O pastor Gilson, ele era presbítero naquela época, e ele, amados irmãos, todas as vezes que ali estava para estar roçando, né, ali aqueles matos daquela redondeza, o sítio era bem grande, e ele tinha uma máquina que roçava aquilo tudo. Ele todas as vezes ele trazia saco de água de coco, né, para a gente beber a água do coco. Ele trazia sacos de laranja e ele ministrava, e chamou também eu para estar fazendo a igreja, visitando a igreja com ele, e também me convidou para estar pregando em algumas igrejas, e eu fiquei muito feliz. Eu não esqueço esses amados irmãos de jeito nenhum. Então, onde nós passamos, onde nós temos aí encontrado verdadeiros amigos, verdadeiras pessoas que têm amado o Evangelho, que têm feito a diferença na nossa vida, nós devemos estar amando e olhando para essas pessoas em oração, clamando a Deus pelas pessoas, igual muitas pessoas que têm me acompanhado aqui, igual a nossa amada irmã Maria Cecília. Já tem muito tempo que a irmã acompanha o ministério do pastor Carlos, e assim muitas outras irmãs também que têm aí acompanhado essa vida, né, de amor a Deus do pastor Carlos. Então, amados irmãos, isso é muito bom. Nós devemos, em nome de Jesus Cristo, estar aí levando, né, a palavra do Senhor avante, porque isso é bom aos olhos do Senhor. Então, venhamos amar ao nosso próximo sem reparar nele, se ele é pobre, se ele é rico, se ele é mendigo, se ele vive assim, se ele vive assado. Deus colocou uma única qualidade em nós, para nós amarmos sem depreciar as pessoas, porque muitas vezes, amados irmãos, nós estamos fazendo acepção de pessoas, mas Deus não fez acepção nenhuma de nós. Nós andávamos nas trevas, nós vivíamos de maneira diferente, nós éramos odiados, e Deus fez com que o seu amor viesse até nós e nos transformasse para a honra e glória do seu nome. Assim que venhamos, em nome de Jesus Cristo, estar sendo moldados pelo seu Espírito Santo, que venhamos, em nome de Jesus Cristo, estar orando, clamando ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus Cristo, venhamos ser uma bênção nas mãos do nosso glorioso Deus de Israel. Assim eu louvo e engrandeço ao nosso amado e glorioso Deus nesta manhã, por todas as amadas irmãs que estão conosco aí na live, que Deus possa fazer uma obra magnífica em nome de Jesus Cristo na vida de cada um de vocês. Amém? Glórias a Deus. Nós estamos terminando já, mas estamos aí, aleluia, glórias a Deus, com Janiele, né, Barros dos Santos. Que Deus esteja abençoando também a amada irmã, que Deus esteja operando na vida da amada irmã, que Deus esteja fazendo uma obra magnífica, que Deus esteja abençoando a todas as irmãs que aí entraram, todas as irmãs que ainda vão entrar, que Deus esteja operando de uma forma abundante e transbordante. Eu quero pedir às amadas irmãs, se puderem, esteja compartilhando aí o vídeo do pastor Carlos. Eu tenho sido bloqueado aí pelo Facebook por causa que eu compartilho muito as minhas lives. É um modo aí de evangelizar, um modo de estar falando de Deus, e nisso eu tenho sido bloqueado constantemente, né? Porque o meu desejo, o desejo no meu coração é ver mais pessoas adorando e desfrutando da palavra de Deus. E nisso eu tenho sido bloqueado aí muitas vezes pelo Facebook. Mas se os irmãos puderem dar uma força aí, compartilhar também um modo de evangelizar, é um modo de estar levando outras pessoas a conhecer esse amado Deus. Também estou lá no YouTube, né, como Pastor Carlos Antônio Sales, é o meu nome, né, Pastor Carlos Antônio Sales. Se as irmãs puderem também entrar lá, estar também se inscrevendo, vai ser uma bênção para estar também compartilhando lá as lives. Lá já tem bastante pregações postadas, que as irmãs puderem
está aí também compartilhando, para mim vai ser uma bênção em nome de Jesus Cristo e também para o reino de Deus. Que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, estar levando essa palavra aos quatro cantos da terra, que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, estar aí levando verdadeiramente a preciosa semente, né? Muitas vezes chorando, gemendo, mas voltando com os molhos, com os feixes, né? De trigo, de arroz no colo, sorrindo, pulando de alegria, nos alegrando na presença do nosso glorioso Deus Israel. Amém? Então, se as irmãs puderem aí compartilhar, se inscrever aí no canal do YouTube, vai ser uma bênção. E eu glorifico o nome do nosso Senhor Jesus Cristo pela vida de cada irmã, pela vida de cada irmão. Que Deus esteja abençoando. Aí nesta manhã, tenha um bom final de semana. Que o precioso sangue de Jesus esteja cobrindo e protegendo a cada uma de vocês, em nome de Jesus. Amém? Glorificado seja Deus na vida de cada irmã, na vida de cada irmão. Quero também orar nessa manhã pela Jamílis, né? Jamílis está aí dizendo que levaram a moto dela, que ela está aí muito abalada com isso tudo. Que Deus possa estar operando, né, na vida da amada irmã. Amém? Vamos estar orando nesse momento. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu louvo e glorifico o Teu nome. Aleluia. Muito obrigado, ó Pai, por essa manhã, pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, ter dado a nós, Senhor Deus, uma palavra rema, Senhor Deus, uma palavra de verdade. Que o Senhor venha nos usar, Senhor Deus, a cada manhã, Senhor Deus, dessa forma. Que o Senhor venha, Senhor Deus, operar, Senhor Deus, na vida de cada irmã, Senhor Deus, na vida das Jamílis aí, Senhor Deus, que passou, Senhor Deus, por uma situação, Senhor Deus, horrível, ó Pai, mas que Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, operando na vida dela, Pai. De tudo, ó Pai, que o nosso inimigo, ó Pai, ele tem levado, a Tua palavra diz, Senhor Deus, que o Senhor restituirá, Senhor Deus, os anos consumidos pelos gafanhotos, cortadores, migradores e destruidores. Pai, a Tua palavra diz que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. Que nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, o Teu socorro, ó Pai, venha sobre a vida das Jamílis. Que a Tua mão poderosa, Pai, venha sendo sobre a vida de todas as amadas irmãs, ó Pai, que aqui estão conosco, ó Pai, nesta manhã. E todas aquelas, Pai, que ainda, Senhor Deus, irão, Senhor Deus, aleluia, está alimentando, Senhor Deus, dessa Tua palavra. Assim, Senhor Deus, nós rogamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha em socorro, ó Pai, de todos nós, ó Pai. Nós precisamos muito do Senhor. Que nessa manhã, Pai, nesse final de semana, Pai, que nessa noite, ó Pai, quando iremos também trazer a Tua palavra, que o Senhor irá, Senhor Deus, que o Senhor fará, Senhor Deus, as Tuas maravilhas na vida de cada um de nós. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja nos abraçando, guardando, livrando do mal, da saúde, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que a nossa mesa, Pai, esteja, Senhor Deus, aleluia, preparada pelo Senhor. Também, ó Pai, que o soldo necessário, ó Pai, dos Teus filhos, ó Pai, para as responsabilidades mensais que o Senhor há de conceder. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que tenhamos uma vida espiritual, ó Pai, consagrada ao Senhor, que venhamos ser uma bênção nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus esteja abençoando a todas as amadas irmãs, que Deus esteja aí operando de uma maneira sobrenatural. Eu quero dar a bênção apostólica, mas já despeço das minhas amadas irmãs. Fique com Deus. Receba aí um abraço do pastor Carlos e que o Espírito Santo esteja aí concedendo graça e mais graça para que nós possamos, em nome de Jesus, estar habitando na casa do Pai. Amém? Glórias a Deus. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém. Deus abençoe vocês. Até mais tarde, em nome de Jesus Cristo, às 19 horas, nós estaremos aí com um culto, né, de cura e libertação. Amém? Então fique na paz. Fique com Deus.